Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 2 de Percurso da Psicologia. Nesta videoaula falaremos um pouquinho sobre as teorias psicológicas e também sobre o behaviorismo. Sobre as teorias psicológicas, vamos retomar um pouquinho sobre o estruturalismo de Wundt. Wundt foi considerado o fundador da psicologia moderna, da psicologia científica. Ele estava interessado naquele momento em descobrir os componentes das emoções, da consciência, das percepções. A introspecção era o método que ele utilizava, que era apresentar alguns estímulos para as pessoas em situações controladas e perguntar para elas o que elas sentiam, o que elas pensavam. Entretanto, esse método ele se revelou bastante falho, porque primeiro que ninguém pode garantir que o simples relato diz respeito à consciência, à estrutura da consciência. E por outro lado, as pessoas tinham dificuldade de relatar de fato o que elas sentiam, o que elas pensavam. Como reação a essa dificuldade desse sistema, dessa teoria estruturalista, a gente tem o funcionalismo, que é a escola do William James, que vem com uma ênfase maior no comportamento, em especial para compreender como a consciência funcionava. Além disso, temos também como reação a teoria da Gestalt, que estuda como a percepção se organiza. É importante compreender que foram desenvolvidas várias abordagens psicológicas, né? As chamadas abordagens, elas são teorias, são arcabouços teóricos importantes, né, para falar desse objeto de estudo, né, que de fato ele não tem uma definição única na psicologia, mas falar sobre o ser humano. A gente tem, além disso, outras perspectivas muito atuais, né? Claro que temos o humanismo, temos a psicanálise, temos o behaviorismo, temos também perspectivas neurocientíficas que têm um enfoque maior no estudo da hereditariedade e de como o sistema nervoso, o cérebro, influencia o comportamento. Temos também as teorias psicodinâmicas, a psicanálise também faz parte desse rol de teorias psicodinâmicas que tem um foco aí nas questões inconscientes. O behaviorismo, né, sobre o qual falamos aqui, vamos falar um pouco mais, né, já que a unidade 2 abarca o behaviorismo, foi fundado por John Watson. Watson viveu de 1879 a 1958 nos Estados Unidos e considerava que a psicologia era a ciência do comportamento. Então, para o behaviorismo, há uma clareza sobre o objeto da psicologia. O behaviorismo de Watson era bastante metodológico. O que isso significa? Ter um enfoque no método, não tanto no objeto. Que método era esse? A importância de que o comportamento fosse observado por outrem. Outras pessoas deveriam observar esse comportamento, não somente a própria pessoa. Ele se opõe muito à concepção mentalista, introspectiva do Wundt, a essa concepção de que a gente tem que usar de métodos que recorrem à subjetividade. Então, ele vai muito naquele espírito científico da objetividade. Então, por isso, esse foco tão imenso aí no método. O objeto deve ser observável por outras pessoas, entretanto, isso trouxe lacunas para o behaviorismo, que viu necessidade de superar essa vertente muito metodológica. Por quê? Porque nem todos os comportamentos são observados por outras pessoas. Então, por exemplo, medo, sede, fome, são vivenciados pela própria pessoa e não podem ser observados por outrem. Nesse sentido, frente a essa lacuna, vieram outras tendências do behaviorismo, especialmente o behaviorismo radical, que é o behaviorismo de Skinner. Essa compreensão realista é substituída por uma compreensão pragmática de ciência. Então, não era tão importante mais saber se aquilo era real ou não, né? Ou só colocado ali pelo sujeito. O importante é que a ciência fosse pragmática, que ela gerasse resultados no meio. Então, a validade da ciência estaria naquilo que ela pode fazer, no que ela pode realizar. Então, o viés pragmatista, ele toma conta, então, do behaviorismo desde então. E aí, o comportamento, ele passa a ser compreendido de uma maneira um pouco mais complexa, né? Não é só aquilo que é observável. Ele está na relação entre organismo e ambiente, né? Então, o ambiente apresenta estímulos para mim e o organismo reage. Nesse meio, a gente tem um comportamento. O behaviorismo radical, então, ele ainda faz uma distinção entre evento público e evento privado, né? O público que as pessoas observam, o privado que eu sinto, mas ao mesmo tempo ele considera esses dois
eventos importantes, né? E considera mais, né, que os comportamentos eles se dão justamente nesse fluxo entre o organismo e o ambiente. Então, o comportamento ele é pensado a partir dessa relação entre organismo e ambiente. E comportamentos podem ser divididos em dois, que são os respondentes, ligados aos reflexos, não voluntários, como salivar, dilatação da pupila, se eu sinto o cheiro de comida, eu salivo, né? Ou sinto fome. Então, são comportamentos mais reflexos, né? E operantes, que são controlados por contingências de reforçamento ou punição, que são grande parte dos nossos comportamentos, né? Normalmente, um bom exemplo para isso é falar do comportamento de estudar, né? Estudamos, claro que podemos compreender de várias maneiras, mas estudamos para passar numa prova, estudamos para aprender algo, estudamos para compreender melhor o mundo. Quer dizer, existe um reforçamento para que eu estude. E nesse sentido, a gente pode compreender que a aprendizagem para o behaviorismo, ela é mudança de comportamento em decorrência das experiências. Ela não é só maturação biológica. Claro que o amadurecimento biológico é importante, né? O que uma criança de 5 anos aprende é diferente do que um adolescente de 12 aprende. Entretanto, só existe aprendizado porque houve uma modificação desse comportamento, em decorrência da experiência vivida. Portanto, o behaviorismo tem uma concepção bastante dinâmica de comportamento, não é nada linear, nem tão simples. Quando as respostas, pensando nesse caráter dinâmico, né, quando as respostas, os comportamentos, né, que são as respostas comportamentais, são reforçadas dentro dessa ideia de condicionamento operante, mais chances tem de ocorrer esse comportamento futuramente. Quando as respostas comportamentais são punidas, menos chances de ocorrer futuramente. Então, se a criança faz birra e é punida pelo pai ou pela mãe, né, no certo sentido, sabemos que esse comportamento vai se extinguir, tem grande chance dele se extinguir. Se eu quero, entretanto, instalar um bom comportamento, né, a punição não ajuda. A punição ela só vai levar à extinção daquele comportamento. Se eu quero que no lugar de fazer birra, essa criança comece a estudar, eu posso reforçar esse comportamento dela de estudar. Então, para ela estudar, eu posso então propor que ela, a partir do estudo, possa ficar mais tempo na televisão, né? Como um reforçamento para o comportamento dela de estudar. Então, significa que também o aprendizado ele pode ser manipulado, ele pode ser pensado a partir das contingências do meio. Então, manipulando os estímulos, as contingências, nós temos determinados comportamentos ou extinguimos determinados comportamentos. Além disso, é importante falarmos do condicionamento clássico de Pavlov. Pavlov foi também um estudioso do behaviorismo, que ia até o laboratório fazer experimentos com cães, né? E ele fez o seguinte experimento, né? Ele simplesmente levava um pouco de comida para esse cão salivava e comia comida. Depois ele começava a bater um sininho e não dava nada, então aquele estímulo não tinha efeito nenhum para o cão. E depois ele batia o sininho e levava a comida para o cão. E aí, só depois, de modo repetido, quando ele só balançava o sininho, o cão já salivava, né? Então, esse estímulo neutro, sininho, aparelhado a um estímulo incondicionado, a carne, a comida, torna-se um estímulo condicionado. Então, isso também é um mecanismo de aprendizado, também, né, é a forma como o nosso comportamento opera, né? No caso aí, nós temos o condicionamento clássico ou respondente. Então, esse exemplo é um exemplo bastante clássico. E também temos o comportamento operante, que é aquele, né, do exemplo da criança que estuda, onde então, manipulando as contingências, manipulando essas contingências do comportamento, nós temos então pessoas que vão esse comportamento vai ser repetido ou ele vai ser extinguido, né? Daí compreendemos que a aprendizagem ela é fruto da interação entre estímulo, a resposta, que é o comportamento, e a consequência. Então, sempre há um estímulo, resposta e consequência. E a modelagem é resultado disso tudo, dessa interação entre consequências e comportamento. Então, por exemplo, esse cão, né, passa por uma modelagem
pessoas também passam pela modelagem do comportamento, né? O seu comportamento vai sendo modelado, né? Isso se dá desde as experiências com ratos, com cães, também se dá com humanos, né? Claro que nas condições de vida nem sempre tão controladas como em condições de laboratório, né? Em que a gente pode colocar facilmente animais, né? Onde se fazia muito isso, onde havia essa prática. Mas a aprendizagem também é possível dessa maneira para os seres humanos. O condicionamento operante ele é estudado por Skinner e é importante que a gente compreenda que ele é um método que emprega recompensas ou punições, né? Então, aquele clássico exemplo do ratinho que tem que puxar a alavanca dentro da caixa lá de experimentação para que ele obtenha comida. Então, ele vai entender que outros comportamentos não vão trazer comida, só puxar a alavanca. Então, ele vai sempre puxar a alavanca porque vai ser reforçado. As consequências do behaviorismo são imensas para a psicologia como um todo até hoje. O behaviorismo ele está na base da análise do comportamento, especialmente o behaviorismo radical, né, que está focado bastante no comportamento, em compreender as contingências. E também o behaviorismo está na base da teoria que é a TCC, né, comportamental, cognitiva, né, que compreende também, para além do comportamento, também a importância da cognição, né. Então, podemos compreender que essa é uma teoria muito importante, assim como todas as outras, que trouxe muitas decorrências para a psicologia, para a prática clínica, para a educação, para as empresas, para treinamentos, e que merece ser bastante estudada. Então, esse foi um panorama geral. Por hoje é isso. Obrigada.